pessoal, tudo bem? Sou Mirela Gonçalves, aluna do 2º ano de ensino médio do Colégio Estadual Embaixador Raul Fernandes, e você está no Fala Raul Podcast. Neste episódio semanal, iremos tratar sobre pobreza menstrual. Você sabe o que é isso? Então se liga para se informar e vem comigo. A pobreza menstrual é um problema de ordem socioeconômica, infraestrutural e da saúde pública que corresponde à falta de acesso aos itens adequados de higiene menstrual, bem como a estrutura básica necessária para que se tenha todos os cuidados requeridos durante esse período. Além disso, a pobreza menstrual abrange a falta de informação a respeito da saúde menstrual e o conhecimento deficitário sobre o ciclo de menstruação a nível pessoal, o que pode acarretar no cuidado inapropriado e gerar problemas de saúde graves. Levando esses fatores em consideração, desde o ano de 2014, a Organização das Nações Unidas, ONU, trata a pobreza menstrual como uma questão tanto de saúde pública quanto de direitos humanos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou UNICEF, sigla em inglês, no relatório intitulado A Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violação de Direitos, que foi lançado no ano de 2021, define a pobreza menstrual como um fenômeno complexo, multidisciplinar e transdimensional, uma vez que envolve todas as esferas que mencionamos: social, econômica, infraestrutura e educacional. Não se trata, portanto, de uma questão unicamente econômica, no que se pode acreditar à primeira vista. A pobreza menstrual atinge pessoas em condições de pobreza econômica que não dispõem de recursos suficientes para a aquisição de produtos de higiene menstrual ou pessoas em situação de vulnerabilidade e risco, como é o caso dos moradores de rua e das mulheres privadas de liberdade. De acordo com um recente relatório da UNICEF, essa condição atinge de forma mais contundente as adolescentes a partir de 12 anos, principalmente, que já estão na fase menstrual quando comparado às mulheres adultas, o que se deve principalmente à ocorrência dos ciclos ainda irregulares, aliada à falta dos recursos para o autocuidado. Diversas causas estão associadas à condição de pobreza menstrual. Uma das principais delas é a desigualdade social traduzida na pobreza econômica, que diz respeito à escassez de recursos financeiros suficientes para a aquisição de itens de higiene menstrual, como absorventes descartáveis ou reutilizáveis, coletores e calcinhas absorventes. Para as pessoas de baixa renda, a aquisição mensal desses produtos podem ter de impacto significativo no orçamento familiar, o que faz com que muitas mulheres busquem alternativas menos onerosas e de mais fácil acesso. Atualmente, calcula-se que uma pessoa gasta em média de R$12 ao mês com absorventes descartáveis. Considerando o valor de 60 centavos por unidade, o que leva ao custo anual de R$144 e quase 6.000 durante toda a idade fértil da mulher. Sabe-se que hoje, no Brasil, ao menos 13% da população vive com menos de R$246 por mês, o que configura uma situação de pobreza extrema. Os custos mensais com itens de higiene menstrual pesam bastante no orçamento das pessoas que vivem em situações de pobreza extrema ou pobreza, ainda levando em consideração o quesito econômico. O relatório da UNICEF indica que, em alguns casos, apesar da disponibilidade de recursos para a compra dos itens de cuidado menstrual, há a ideia de que eles são supérfluos, isto é, não são itens de primeira necessidade. Esse problema está diretamente associado a outra causa da pobreza menstrual, que é a ausência de informações a respeito dos cuidados a serem tomados durante esse período, bem como maior conhecimento sobre os produtos que podem ou não ser usados e as suas vantagens e desvantagens. O entendimento do próprio corpo, do funcionamento do ciclo menstrual pessoal, também faz parte do rol de informações que mencionamos, o que facilita o manejo da menstruação e da maior autonomia para a mulher, auxiliando assim no cuidado com a sua saúde menstrual. Uma das causas de maior impacto na geração e agravamento da pobreza menstrual é a rede infraestrutural
deficitária, que não atende a toda a população de um território. E aqui não se trata necessariamente do Brasil, uma vez que essa é uma dificuldade observada em inúmeros países. Muitas pessoas do mundo, principalmente as mais pobres e em situação de vulnerabilidade, não são atendidas pelos serviços de saneamento, como água potável, além de não possuírem banheiros em suas habitações. A pobreza menstrual afeta, no Brasil, 28% das pessoas de baixa renda na faixa etária entre os 14 e os 45 anos. O equivalente é uma população de 11,3 milhões de habitantes. Uma parcela de 40% dessas mulheres se encontra na faixa etária entre os 14 e os 24 anos. Ressalta-se ainda que a maior parte delas não tem conhecimento de estarem vivendo uma realidade de pobreza menstrual, segundo pesquisa realizada pelo UOL. O relatório da Unicef nos mostra ainda um retrato da pobreza menstrual entre adolescentes e de que forma esse fenômeno afeta a vida escolar e o dia a dia das jovens que menstruam e se encontram na faixa etária que vai dos 13 aos 19 anos. Uma das principais constatações do documento é a ausência de instalações básicas para higiene, tanto em residências particulares quanto nas escolas. Aproximadamente 713 mil adolescentes não possuem banheiro ou chuveiro em suas casas, e para 88,4% delas não há sequer um banheiro compartilhado na propriedade, terreno em que vivem. Em relação aos serviços de saneamento, a pesquisa mostra que 900 mil jovens não têm acesso à rede de água, enquanto que para 6,5 milhões não há ligação entre suas habitações e a rede de esgoto. Quando o tema é a higiene no ambiente escolar, o relatório que indica que 4 milhões de adolescentes não dispõem de algum meio para realizar higiene adequada durante o período menstrual na escola, o que abrange a ausência de banheiros, sabonete, papel higiênico e absorventes. A pobreza menstrual é uma das causas da evasão escolar, que é a abstenção durante as aulas ou abandono da escola. A evasão escolar associada à pobreza menstrual acontece por duas razões principais. A primeira delas diz respeito à ausência de instalações nas escolas para que as meninas possam fazer a sua higiene de forma segura e completa. Isso decorre de falta de banheiros ou ainda da existência somente de banheiros compartilhados, da falta de sabonete, absorventes, papel higiênico, água e outras questões de ordem estrutural. A segunda razão está associada à estigmatização da menstruação, que faz com que haja desconforto por parte da pessoa, discriminação e uma série de situações que podem causar constrangimento advindas de outras. Na impossibilidade de adquirir os itens básicos de higiene menstrual, muitos jovens preferem deixar de frequentar a escola, o que pode levar à ausência de até 45 dias ao final do ano letivo. Sendo um fenômeno multidisciplinar, existem diversas medidas que podem ser tomadas a fim de erradicar ou diminuir uma incidência da pobreza menstrual. Algumas delas estão, inclusive, presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda de 2030 da ONU, já que se trata de uma questão de garantia da dignidade humana. Bem, pessoal, assim concluímos mais um podcast. Espero que você tenha gostado. Então, curta, ouça, comente e compartilhe o nosso trabalho. Até a próxima!